Comerciantes e moradores de Aparecida do Norte de São Paulo, fazem manifestação contra Dória. Comerciantes e moradores da cidade de Aparecida realizaram nesta quinta-feira, dia 18, uma manifestação contra as medidas de isolamento tomadas pelo governador de São Paulo, João Dória. Segundo a empresária Paloma Radowski, acho que é assim, uma das organizadoras da manifestação, a reivindicação da população do município de Aparecida é a reabertura da economia. Abre aspas para ela. Queremos trabalhar, poderíamos voltar à fase laranja. Pelo menos, declarou a empresária. Nosso objetivo é sensibilizar o governador. Fecha aspas. Outros cidadãos confirmaram que sem a oportunidade de trabalhar, não poderão sequer pagar os salários de seus funcionários. Na última semana nós noticiamos aqui uma mensagem desesperadora até do prefeito de Aparecida, Luiz Carlos, que pediu socorro à cidade em uma entrevista querendo cestas básicas. As pessoas não tinham o que comer, com 70% de desemprego na cidade. Pois é. Bom, isso aí é mais extensão do assunto anterior, né? Isso aí é o efeito do que a gente tá falando aqui agora, né? Por assim dizer, na nossa analogia, né? É o aidético castrado. Esse é o efeito, meus caros. Esse é o efeito. Valeu a pena? Valeu a pena? Essa é a questão. Valeu a pena? Pro pai de família que tá lá vendo o filho chorar, o choro dele é livre, né? Como diria Maju Coutinho. O choro dele é livre. Valeu a pena? 20 leitos desocupados, não tem casos de Covid. Né? Mas 70% da população está desempregada, né? E o prefeito fazendo um apelo dizendo assim, as pessoas estão chorando, porque quando você tem uma situação de pobreza, você tem pobres, né? Jesus já disse, né? Sempre haverão pobres entre vós, né? Quando você tem pobres, né? Esse pobre, ele está de certa forma, uma sociedade, lógico, uma sociedade sadia, né? Ele, apesar de sua condição de pobreza, ele está amparado, né? Ele pega ali, ele vai, bate numa casa, pede uma ajuda, bate na outra, pede outra ajuda, né? Ele vai na igreja, a igreja dá um prato de sopa para ele vai vendo um dia após o outro, né? Mas é difícil mesmo no caso de pobreza, né? Por exemplo, em São Paulo, né? Vou pegar o exemplo, no estado de São Paulo, não há mortes por falta de comida. A pessoa não tinha comida e de fato morreu. Isso é raríssimo. O negócio é muito, muito difícil. Por quê? Porque era um ambiente, né, em que você tem. Quem não tem, poderia, de certa maneira, né? Lógico, com suas privações, com todas as suas as dores inerentes ao seu estado, mas poderia viver da caridade do outro, né? Em Aparecida não tem quem faça caridade, meu filho. Não tem quem faça caridade. Você está passando fome, seus filhos estão passando fome, seus vizinhos estão passando fome. Você não tem para quem recorrer. Imagina essa situação. Você olha para a sua volta, estão todos com fome. Estão todos sem ter o que comer. Não é uma questão de pedir ajuda, não tem para quem pedir ajuda. Acho que eu não consigo imaginar essa situação de desesperança maior do que essa. Você está numa condição ruim e não tem para quem pedir ajuda. Aí você vê uma manifestação contra o Dória é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Que seria justificável numa situação dessa. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Mas enfim, é essa situação que nós estamos vivendo. Isso é bom para vocês pontuarem. É o seguinte, a gente sempre costuma dar aqui. Eu tô começando a achar que não tem meio termo, né? Ou a gente dá notícias excelentes, ou a gente dá notícias terríveis. Mas é para vocês entenderem que existe esperança? Existe. Mas nós estamos no deserto. Deus falou, marche porque vai ter esperança. Tem esperança, né? E não conte só comigo, faça o seu também. Costumo muito falar disso aqui. Faça o seu também. A hora que não der mais, a hora que você chegar no Mar Vermelho, aí eu abro o Mar Vermelho para você. Aí eu faço milagre.
Que é aquele momento que não dá mais, você não tem mais por onde mesmo. Mas é Deus que decide quando é que chega o seu momento de parar, não é você. Você tem que ir, ir. E se você chegar no mar, o mar não abriu, você tem que nadar no mar. Dá o seu jeito. Dá o seu jeito. Isso é Deus que decide. Tá certo? Então, enfim. Alan. A minha conexão que ela tá boa, né? Mas eu nunca sei se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem aí. Não, estamos ouvindo Isso que o bem, Ítalo estamos tá ouvindo muito bem. comentando. Tá, então beleza. Então deixa eu, pelo menos o áudio aí. Deixa nós três então pegar, porque já que a imagem não tá legal. Isso que você comentou, Ítalo, com relação ao fato de que em locais onde você tem pessoas mais ricas e os pobres são assistidos, isso é visível desde a favela, né? Você aí na favela você tem as pessoas que estão com um barzinho, um botequinho. Eu vi isso, né? Vi com meus próprios olhos. Max viu isso também com Sim. os próprios olhos. Você tem um botequinho ali e aquela pessoa acaba socorrendo outras que são menos favorecidas. E em países mais ricos, isso é evidente. As maiores instituições caritativas do mundo não estão na África, não estão no Brasil, não estão na Venezuela, não estão em países pobres, estão em países ricos. E é exatamente isso que ocorre quando você tem um aumento de pessoas, aumento de meios, né, de ação, que é o dinheiro, um aumento de uma qualidade de vida em um país e você consegue socorrer. O que esses homens estão fazendo, esse efeito cascata, então, que você pincelou aí rapidamente, ele precisa ser mais explorado, o público precisa entender bem isso, porque é para perder o conceito de mais-valia, então, você explica e os marxistas ainda não sabem, né? Falam, mas não sabem, né? E isso está impregnado na consciência do brasileiro, de que o problema ele é arrancar dinheiro do mais pobre. Arrancar dinheiro do mais rico não é problema, né? Como não? Porque quando você tira o dinheiro do mais rico, você imediatamente está tirando também dinheiro do mais pobre, né? Quando você impede alguém de ter um comércio, você está impedindo de gerar emprego, né? Você está impedindo de favorecer um pai de família. Quanto mais o terceiro livre cresce, mais a gente pode empregar pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? Quanto mais o terceiro livre cresce, mais pessoas eu posso empregar. Isso acontece com qualquer negócio. E o que esses governadores e prefeitos estão fazendo é afetar não aquela pessoa que tem o seu emprego garantido pela Constituição, né? Porque ela passou numa prova, ela passou um concurso público, não pode ser exonerada por qualquer motivo, né? Essa pessoa não é afetada. Agora, o dono de um estabelecimento, sim. Um dono de um estabelecimento fica afetado. E não é pouco. Fica muito afetado. E aí ele acaba não podendo favorecer outras pessoas. Vocês acham mesmo que a dor do cara que tem o business é apenas dele? Quem tem uma lojinha de sorvete sabe do que eu estou falando. Quem tem um estabelecimento mínimo, a dor é realmente você começar a ter que demitir pessoas. Infelizmente, na época da Dilma, quando a crise estava muito grande, eu e o Ítalo noticiamos aqui, ainda não tinha o Max, o caso, nós noticiamos aqui o lamentável suicídio de um empresário de São Paulo. Ele suicidou-se no estacionamento da sua empresa. Porque ia ter que demitir não sei quantas pessoas. Na época do impeachment, lembra disso? Triste pra caramba de São Paulo, Sim. episódio. Então, nós não podemos pensar que toda essa situação é para proteger ricos. No sentido de, coitadinho dos mais pobres, então vamos ferrar os ricos, né? Mais rápido, mentalidade de Robin Hood, né? Mentalidade de Robin Hood. Não é assim. Nós não podemos, de modo algum, ceder a esse tipo de pensamento. E a imprensa coloca nesses termos, né? Hoje, a boa parte da imprensa, na sua maioria esmagadora, coloca os termos do problema que nós estamos vivendo nessa situação.
Então, o rico, ele pode ser afetado, ele pode ser destruído, porque ele tem dinheiro ainda, então ele tem tempo ainda até chegar à miséria. Então vamos arrancar dele e vamos jogar para o pobre. Aumenta o imposto. Ah, eu não consigo calcular, Max e Ítalo, o tamanho da crise financeira que isso vai gerar em todos os países. Alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar essa conta. Eu não consigo imaginar o tamanho do rombo que vai ser ter de pagar respiradores que não foram utilizados, foram jogados no meio do mato, como tem vídeos na internet. Alguém paga essa conta? Dinheiro não surge em árvore. Se o Estado usa, ele vai ter que repor aquele dinheiro. Não é É nem, bem simples. nem tanto os respiradores, o Alan. Não, eu botei o respirador como É o um dos, custo, né? é o custo de você ficar parado. Quando você é como você está exercitando, né? A economia é como um músculo, né? Você para de exercitar o músculo, ele começa a atrofiar, né? A economia é a mesma coisa. Você parou da economia, você está consumindo os recursos ainda, as pessoas continuam comendo, as pessoas continuam gastando com o essencial, né? Mas as coisas vão depreciando, né? As empresas, né? A gente já falou que algumas vezes, né? As empresas, elas são ontem, né? Quando a gente estava comentando sobre a rede Fogo de Chão, né? Aquela rede de restaurantes, uma empresa dessa se fecha, ela leva o valor agregado dela, vai tudo pro ralo. São anos e anos de trabalho humano, de ação humana, né? Como diriam os Mises, né? De ação humana que vão pro ralo. Porque uma empresa, ela não é simplesmente a conjugação do meio de produção, né? Como o Marx falava isso, né? A mercadoria é a conjugação do meio de produção, do trabalho, da mão de obra do trabalhador e da matéria-prima. Isso é porcaria nenhuma, você não produz nada com essas três coisas. Nada, zero, 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 zero. Né? Você só produz as coisas se você tiver, junto com essas três coisas também, uma alocação de recursos, ou seja, para onde a maneira de empregar esse meio de produção, a maneira de empregar essa matéria-prima, a maneira de empregar essa mão de obra para um determinado fim, levando em consideração todos os fatores imponderáveis à sua volta. É por isso que, no final das contas, o planejamento econômico proposto pelos socialistas é impossível. O Mises também já provou isso aí. Porque você não consegue, né, num sistema centralizado, perceber todas essas variáveis, essas imponderações. Você não consegue. Você não consegue. Você nem sequer, veja você nem sequer consegue fazer com que as pessoas fiquem em casa. Que dirá você gerir todas as atividades econômicas da produção de alfinete a porta-aviões? É impossível, é impossível. É impossível. E é impossível por quê? Porque toda empresa tem algo de única. Por isso que é curioso, né? Chega a ser até poético, né? É por isso que a empresa é uma pessoa jurídica, né? Porque ela tem uma certa personalidade mesmo. Não, obviamente não no sentido como o ser humano tem uma personalidade, mas ela tem algo de irrepetível. Toda empresa tem algo de repetível. Veja, se o Terça Livre hoje foi pro vinagre, né? Fechamos a empresa, vai todo mundo para casa. O Alan vai cortar grama nos Estados Unidos, né? Eu vou dar aula no ensino médio, né? E Max vai fazer o que ele quiser, enfim, né? Cada um o Anderson vai voltar para obra, enfim, né? Aí um dia, belo dia, vira eu pro Alan de novo, assim, Alan, vamos refazer o Terça Livre? Bom, pode até ser que essa nova empresa dê certo, mas não é o Terça Livre. Vai ser outra empresa, talvez até com o mesmo nome. Mas vai ser outra empresa, porque a alocação de recursos, ela é irrepetível. Ela é irrepetível. É por isso que é tão criminoso você causar o fechamento de empresas dessa maneira. Toda empresa... Inclusive, Pode falar. Inclusive o aspecto da personalidade do indivíduo na empresa. Pois Por é. exemplo, o relacionamento que o consumidor tem com aquele cara que ele gosta. Por que você compra pão numa padaria e não em outra? O pão é melhor? É só o produto que é melhor? Não. Às vezes o pão às vezes até não tem muita diferença, o preço é quase o mesmo, mas você gosta do tratamento. Sim. Você gosta do tratamento que você recebe,
você tem talvez facilidade de pagamento na esquina da sua casa, o cara te conhece, entendeu? Porque são esses aí que aquecem a economia. Exato. Qualquer economista que falar o contrário do que eu vou dizer aqui agora é mentiroso, canalha e safado. Quem aquece a economia não são as grandes padarias do Brasil. Quem aquece a economia são as pequenas padarias. Quem aquece a economia não são os grandes mecânicos, são os pequenos mecânicos. Quem aquece a economia são os pequenos empresários. São os pequenininhos ali. É uma quantidade enorme de pequenos que faz a economia girar, não são os grandes. Né? Exato. Pois é. Uma frase que o Paulo Figueiredo repetia muito, né? Que quando você mata um CNPJ, você mata vários CPFs, né? Pois é. Exatamente Perfeito. isso. Exatamente isso. E assim, eu faço um apelo aqui para nossa audiência, Max e Ítalo. Não deixem se inocular por essa mentalidade socialista, sabe? De que o fulano tem empresa e tá perdendo dinheiro, tá quebrando a empresa dele. Ainda bem que ele é rico, né? Não Pois pensem é. assim. Quanto mais dinheiro ele tiver, mais pessoas ele pode socorrer com a melhor ajuda que existe, que é o trabalho. Eu já cuidei de moradores de rua, gente. A melhor ajuda que você pode dar não é o banho, não é uma comida dada de graça, é o trabalho, isso dignifica a pessoa. É bom demais quando você compra um pão do seu suor do que você receber esse pão do Estado, de uma entidade carente. É humilhante. É humilhante você ter que precisar de alguém. Você poder comprar alguma coisa, falar assim, isso aqui eu comprei com as minhas horas de sono perdidas, com o esforço que eu fiz, às vezes por ficar longe do filho, ficar longe da esposa, ficar longe dos amigos, trabalhei um pouco a mais, não estava mais curtindo algumas coisas que eu gostava, né? Que é a fase onde você sai da juventude e vai para a vida adulta. Você começa a cortar certos prazeres que você tem, que são lícitos, maravilhosos, mas você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro. Estão querendo tirar isso das pessoas. Tirar a dignidade do trabalho. Eu nunca imaginei, Max, Ítalo e todos que estamos assistindo, eu nunca imaginei que no Brasil, tão cedo, nós iríamos ver alguém sendo filmado dentro de um camburão, dentro de um ônibus da polícia, como foi no caso do Ceará, dizendo, olha, eu estou sendo preso porque eu quero alimentar o meu filho.